senadores Weverton Rocha e Jacques Wagner, relatores das indicações de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet à Procuradora-Geral da República, respectivamente, fazem hoje a leitura de seus pareceres na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Após a apresentação, os parlamentares devem pedir vista coletiva de uma semana. Em seu relatório, Weverton afirma que Dino, abre aspas, possui invejável currículo e é uma figura reconhecida e admirada no mundo jurídico e político. Já Jacques Wagner afirmou que Gonet demonstra experiência profissional, formação técnica adequada e afinidade intelectual e moral para o exercício do cargo. As sabatinas de Dino e de Gonet estão marcadas para a próxima quarta-feira, dia 13. A expectativa é que ambos sejam aprovados, apesar da resistência de alguns nomes da oposição, principalmente em relação a Flávio Dino. Wilson Pedroso, que foi o último a falar, mas começa aqui, vamos inverter a ordem. Você acha que Flávio Dino terá muita resistência em ser aprovado, ou será que a Comissão de Justiça e o Senado acabará aprovando a ida dele ao Supremo Tribunal Federal? É natural uma resistência por conta da oposição. Mas Flávio Dino já tem o número necessário para ser aprovado como novo ministro do Supremo. Até porque o presidente Lula não ia indicar ninguém que ele não tivesse condições de aprovar junto ao Senado. Então isso, para mim, já está resolvido. Flávio Dino, ministro do Supremo. Diego Tavares. Você tem a bola de cristal dele que bate com a tua? Olha, ele já afirmou que dá a impressão... Não, concordo. Tá parecendo o Bernie Madoff. Você que conhece as aplicações de bolsa do Bernie Madoff. De história. Puxa aí quando algum ministro... É isso, é só ver o processo histórico. O Senado nunca rejeitou ninguém, gente. Sim. Então, Flávio Dino já é Sua Excelência Ministro Flávio Dino, ministro do STF, né? Ministro, ele já é mesmo, de fato, ministro do governo. Mas o que me chama a atenção não é a respeito do Flávio Dino. Nós sabemos que tem toda a questão polêmica envolvendo a figura do Dino, que é uma figura histriônica do PT, é midiático, ele fala, ele chama a polêmica para ele, mas enfim, tá bem encaminhado. Mas a respeito do Gonet, eu me lembro quando o Bolsonaro fez a indicação do PGR, e acho que de forma única, foi a primeira vez que isso aconteceu, ele não obedeceu à lista tríplice que vem do Ministério Público. E ele foi duramente criticado pelo PT. O que o PT disse na época é que ele estava enfraquecendo o combate à corrupção, enfim, fez toda a sorte de críticas ao presidente Bolsonaro e agora o Lula repete a receita, está fazendo a indicação para a PGR de um nome que também não se encontrava na lista tríplice. Então, eu gosto de anotar como mudou o governo, né? Mudou também as prioridades, mudaram os nortes a serem seguidos, né? Mas, enfim, os dois nomes estão bem encaminhados, certamente vão ocupar os cargos aí para o qual foram destacados já nas próximas semanas. Ana Beatriz. Na verdade, eu concordo plenamente com os meus colegas, eu acho que não tem discussão alguma. O presidente Lula, com certeza, trabalhou muito por baixo dos panos antes de fazer a indicação, porque ele não ia passar esse vexame perante a população. Então, eu não vejo como ter qualquer tipo de dificuldade e torcer para que eles consigam fazer um bom trabalho. Eu não sei, mas a mira da Dilma Rousseff não foi muito boa para escolher ministro do Supremo. Será que o Lula está agora procurando ministros que sejam mais alinhados com a sua forma de pensar do que ministros que depois, uma vez que envergam a toga, digam, agora não é mais comigo, te vira. Mais comigo. Então, não sei, espero que ele esteja sintonizado, né? No caso do Dino, eu acho que ele acertou. Né? Porque o Dino tem uma história. Uma coisa é você começar a ir pelos gêneros, né? Precisamos de um negro e tal. Aí você vai lá atrás do rapaz lá do Espírito Santo, né? O Joaquim Barbosa, o cara que não tem história, não tem nada, não tem o que responder. O Dino é um senador, então ele tem história. Meu né? Deus. E o Jorge Messias? E o Jorge Messias? Joaquim Barbosa, o Lula buscou na Universidade de Paris, ensinava direito lá na França. Deixa eu te falar, ele tinha uma acusação gravíssima que o crivo presidencial deixou passar, que era agressão contra a sua esposa, entendeu? Era um agressor de mulheres. Então, eu estou dizendo assim, gente que não tem muita história, o Dino é um senador eleito, foi governador e tal, então eu imagino que foi bem. Com relação ao Gonet, eu não posso falar porque eu não conheço. Foi juiz. Era juiz. O Dino também foi juiz, né? Então ele tem capacidade e tal, tem capacidade política. Notório saber jurídico. Só não conhece o Código Civil ainda, de 2015, o Código de Processo Civil de 2015. Vou dizer para vocês, você que tem mais afinidade com eles,
É o seguinte. Eles quem? Com o bolsonarismo? Não, de jeito nenhum. Imagina. Sou um crítico do governo Bolsonaro. Não acredito. É que eu não preciso concordar com o PT. Eu posso criticar. Estou falando os dois. o seguinte, então dá um toque neles, que eles erram Eu não tenho nenhuma amizade com eles. Nenhum grau de eles Ele erram. troca zap com o Bolsonaro, que eu já vi. Quietinho aí, Jair. Estrategicamente, eles estão errando o tempo todo. Eles se deixam levar pelos evangélicos, e os evangélicos não são os melhores homens da diplomacia. Então, já que o senhor disse que eu tenho afinidade, eu vou fazer um elogio ao Lula. O Lula fez, ele fez uma grande manobra indicando o Dino para o STF. Eu não concordo com essa indicação, evidentemente. O Dino foi, sim, juiz, foi jurista, mas tem muito tempo. Ele foi, nos últimos 17 anos, um político. E político não é, o lugar dele não é na Suprema Corte. Isso eu acho que é uma premissa com a qual todos aqui concordam. Não, eu não concordo. Agora, nas estatais também. Mas o Supremo não está assumindo o papel político. Mas eu quero fazer um elogio a essa manobra do Lula, porque em uma tacada só, ele eliminou um possível adversário político. Em uma tacada só, ele eliminou um ministro que era contra a divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2 ministérios. Então, agora ele pode receber mais aliados do Centrão, pode negociar mais ainda o orçamento do governo brasileiro. Então, do ponto de vista político, o Lula foi genial nessa manobra. Para quem acredita que ele estava perdendo um pouco ali o jogo de cintura no debate público, ele mostrou que ele ainda é o Lula de sempre, para o bem ou para o mal, né? Eu posso ouvir o Zé Américo que estava falando quando você interrompeu? Por favor, Zé Américo. Ele não interrompe, ele só fala em cima. Ele completa o seu raciocínio. Exato, eu completo. Sim, eles estão errando estrategicamente, tentando se opor ao direito do presidente de indicar, né, a base bolsonarista. Só vão se indispor ainda mais com o STF, vão se indispor ainda mais, né? E nós temos que ver o seguinte, o passivo do Bolsonaro é muitos anos de prisão, certo? É muitos anos. A questão da joia, a questão do dia 8, a questão da vacina que ele atrasou a compra, então tem muita coisa, quer dizer, então eles têm que ver isso. Segundo, o STF precisa ser defendido. Seguinte, o STF foi fundamental na defesa da democracia do Brasil. Senão, o dia 8, né, não sei o que você acha do dia 8, senão o dia 8, a partir do dia 8, a ocupação do Congresso teria ocorrido e você tinha um clima de golpe, etc. O STF foi incrível nisso aí. Já que o senhor perguntou o que eu acho do dia 8, eu acho que existem falhas processuais que estão sendo perpetradas pelo STF, tal como a Lava Jato, tal como no julgamento do Mensalão. Repetem-se os erros que já foram cometidos nessas outras operações. O senhor que me coloca como um apoiador de Bolsonaro, só faltava porque eu tenho independência para criticar tanto um lado quanto o outro. Ao contrário do senhor que tem que levantar a sua bandeira, eu acho que essa independência é importante para a gente ter você nem um bom precisa debate. da independência. Aqui nós temos a independência que a gente espera que o Flávio Dino tenha enquanto ministro do STF. Oremos. Geralmente eles têm, viu? O que eu escutei é que finalmente o STF tem um ministro comunista. Bom, a gente espera realmente que os julgamentos sejam julgamentos jurídicos. Aqui na mesa de debates do Linha de Frente, a gente privilegia fato, tem opiniões bem divergentes. Hoje nós tivemos o privilégio de ter o Zé Américo conosco, ele tem posição, ele é do PT, do Partido Trabalhista, ele tem dos trabalhadores, ele tem a posição de esquerda dele, e é importante que a gente também abra esse debate. Agora, é importante também lembrar que a súmula 394 do STF foi revogada. Cessado o mandato, acaba o foro privilegiado. É importante lembrar que as pessoas que participaram do dia 8 de janeiro deveriam ser julgadas em primeira instância e não diretamente no STF, para que tivessem direito ao duplo grau de jurisdição. E é importante lembrar que esse julgamento precisa ser técnico, analisar individualmente o que cada um fez e dar a cada um o que é seu, que é o princípio geral do direito. Então, claro, o ato de 8 de janeiro foi um ato de insurreição, ninguém pode apoiar invasão de prédio público, depredação, baderna, tem que haver uma reação, mas uma reação dentro da lei, obedecendo à jurisprudência e o sistema judicial. Porque se a gente adota casuísmos para poder, nesse caso eu vou fazer isso, naquele caso eu vou fazer isso, o que acontece é o abuso do direito e solapar os fundamentos da democracia. Eu fazia críticas a alguns aspectos da Operação Lava Jato, fazia sim. Nunca pactuei, não gosto de abuso de autoridade, não gosto que direitos e garantias processuais sejam ignoradas.
e fazia as críticas da Lava Jato dizendo, se nós compactuarmos com excessos agora, esses excessos podem passar a integrar o nosso compêndio jurisprudencial. É nesse sentido que a gente tem que fazer a nossa colocação.